Ora, pois bem, mais uma vez estamos aqui para uma conversa informal para o podcast do Hotéis Angola. Algo que já se começa a tornar um hábito. Falávamos com profissionais do setor, tentávamos ouvir as opiniões, os problemas, as soluções, mas efetivamente termos uma conversa de amigos. João Lopes, muito obrigado por ter aceito este nosso convite para um dos nossos primeiros podcasts. Estamos no Lubango, estamos num espaço que o próprio João Lopes depois irá aqui apresentar. João, para muitos que estão lá em casa vão conhecer-te, especialmente se estiverem a ver o vídeo, mas pela voz também vão acabar por conhecer. Quem é o João Lopes? Ora, antes de mais, Jorge, obrigado por este encontro e esta série de podcasts que te propões a realizar sobre o setor do turismo, e tudo isto é bem-vindo. O João Lopes é um pobre diabo que se dedica ao trabalho e especialmente ao turismo, promover aquilo que são as belezas naturais de Angola, especialmente do Lubango, mas o nosso pensar é Angola. Portanto, eu, como estou baseado no Lubango, portanto, sou neste momento o gerente aqui deste lodge, que é o Aulama Lodge, permita-me a publicidade. Tenho também uma agência de viagens, a Versatur, e vamos tentando fazer alguma coisa no que toca a engrandecer o setor do turismo. Além disso, também sou o presidente da Associação de Promotores e Operadores de Turismo, vulgarmente conhecida por OTUR, que tem vindo a desenvolver um trabalho também na criação de sinergias para o setor do turismo, defender a classe, ver quais são os propósitos que nos possam alavancar naquilo que é o bem receber e promover o nosso turismo, a nossa terra, digamos assim. O João Lopes vem de uma família de pessoas apaixonadas pelo setor do turismo. É verdade. Quem conhece, nós estamos num espaço que há várias dezenas de anos atrás, o teu pai, juntamente, se calhar com outras pessoas, mas ele foi o pioneiro a olhar para este complexo Senhora do Monte como uma zona turística. Quem era o teu pai? Meu pai, portanto, isto é uma herança, é o legado que ele deixou. Meu pai sempre foi um homem ligado ao associativismo, por um lado, foi presidente da APSIL, depois tivemos a Tirol, foi um restaurante emblemático aqui no Lubango, subejamente conhecido, que recebia... O sonho do meu pai era apoiar todos aqueles que precisassem de desenvolver uma atividade no setor do desporto. E ele, ali na Tirol, durante muito tempo, nós recebíamos, para quem nos está a ouvir e deve-se lembrar desse tempo, nós recebíamos muitas delegações para fazer estágios aqui no Lubango. O Lubango por si só é uma cidade, pela altitude, pelo clima e pelas condições em termos de infraestruturas para o desporto, que é rica. E infelizmente nós não estamos a saber aproveitar isso. Nós gostaríamos que o Lubango de facto se tornasse, digamos, o campus do desporto em Angola. E temos condições para isso, temos é que preservar, temos que dinamizar mais o desporto, criar condições para que ele possa receber essas equipas e essas comitivas todas que possam vir ao Lubango para fazer estágios. Temos altitude que nos dá uma vantagem do ponto de vista físico fenomenal. E depois digamos, as condições que nós temos, não é? É incrível. Esta Senhora do Monte, aqui onde estamos localizados, eu acho que a nível da África, e lá vem aquela velha história, nós os angolanos temos a mania que somos maiores em tudo, mas é importante referir isso. Esta zona da Nossa Senhora do Monte, o complexo da Nossa Senhora do Monte, é um complexo que está, digamos, estruturado como muito poucos existem em África. Nós temos aqui, para já é a zona turística da cidade do Lubango. Temos aqui no complexo um conjunto de infraestruturas para as mais diversas atividades, nomeadamente desporto motorizado, é aqui que se realizam, é ao redor deste recinto que
que se realizam os 200 km da Huila, as corridas de moto, temos o complexo da Expo Huila, onde se realiza a feira comercial, temos o complexo de feiras de exposição também de gado, onde se realiza a Feira do Gado, temos um restaurante ali na Feira do Gado, 2 restaurantes na Feira do Gado e alguns pavilhões que também desenvolvem atividades. Temos uma das discotecas mais emblemáticas de Angola, que é o Copos Bar. Temos uma arena para a tourada, que podem ser diversificadas as atividades ali. Já se fez ali um campeonato de ténis de praia, portanto trouxe areia da praia e fez ali uma coisa. Parou-se, não sei porquê, portanto lá está a dinamização do desporto, não tem sido uma corrente que deveria ser contínua. Além disso, nós temos 3 pavilhões, 2 gimnodesportivos e outros de treino, não é? Portanto, também estão a degradar-se, de vez em quando fazem-se algumas remodelações, mas muito pouco em termos de atividade desportiva se tem feito ali. Acho que o Lubango tem condições para se fazer mais. Deixa-me também meter aqui, assim, eu recordo-me várias vezes vim ao Lubango e, efetivamente, houve um operador, que inclusivamente é um parceiro também nosso, o Kimbo do Soba, que lançou campos de pádel. E a nossa surpresa é que, quer seja às vezes de manhã ou ao final do dia, vemos vários jovens a praticar, mas jovens de todas as idades. Não é só da classe dos 20 anos, é jovens de todas as idades a praticarem. E ainda ontem eu apercebi-me que as famílias também começam efetivamente entre elas a interagir. É engraçado ver os pais e os filhos e outros elementos também a interagirem. Por isso, se calhar, aquilo que falta efetivamente no Lubango é então uma iniciativa. Os operadores neste momento, neste caso o Kimbo do Soba, criou essas mesmas condições. Também de relembrar, eu vi um campo com balizas de hóquei, que quem sabe também comecemos a ter esta... O Lubango já foi muito rico, já saíram daqui muitos bons filhos para a Seleção Nacional de Hóquei. Já se praticou bastante hóquei. É aquilo que eu digo, nós precisamos mesmo de dinamizar. E esta questão do pádel é uma atividade que é um desporto que nunca se realizou aqui no Lubango. Independentemente de nós termos aqui atrás... O desporto da moda. O desporto da moda. Nós temos aqui atrás, deste cenário onde nós estamos, também campos de ténis e de basquetebol. Aqui no recinto, portanto, na continuidade da descrição do que é o complexo turístico da Senhora de Monte, temos aqui também uma piscina, que eu não vou chamar piscina, vou chamar lago, que é das maiores que existem em África. Portanto, ao recinto agregado ali ao redor da piscina, nós temos campos de ténis, campos de basquetebol e também temos uma sala de conferências, que é o Enigma. Portanto, uma sala de conferências que tem albergado uma série de festividades, de eventos, aliás, de festas e de encontros profissionais. Além disso, temos, portanto, façam contas de tudo o que eu tenho estado a descrever. Temos também um campo de futebol, que neste momento serve de palco do maior evento de Angola, que é o Siga La Luna. Exato. Portanto, que nós temos que tirar o chapéu, que tem movido e trazido muito turista, muita gente ao Lubango, e nós, mais uma vez, agradecemos ao Trichu. O nosso amigo Trichu, que percorre Angola tem estado a desbravar todas as províncias para fazer acontecer o Siga La Luna. Deixa-me só dizer que muito recentemente, num evento que tivemos em Benguela, no Links e Parceiros, o Trichu, não só o Trichu, mas o evento dele, o Siga La Luna, foi distinguido como o evento que mais movimenta turistas a nível nacional. Exato. Portanto, é isso. Além disso, também temos um recinto para treinos de cavalos. Portanto, o Lubango está, de facto, a começar a ficar no estrelato, já era, mas agora cada vez mais, no estrelato, no que toca a eventos, no que toca a condições em termos de infraestruturas. Agora precisamos de, cada vez mais, mudar o nosso mindset, porque essa, para mim, é das questões mais importantes, mudar o nosso mindset para começarmos a ter iniciativas focadas em prestação de serviços na área do setor do turismo.
precisamos que o turismo tenha cada vez mais apoios. Olha, deixa-me só fazer aqui um reparo para voltarmos aqui atrás, porque estamos a falar na parte esportiva, e já vamos a essa questão daquilo das necessidades que existem, mas o Lubango também, além de tudo isso, também tem uma riqueza arquitetónica muito interessante e única, e além dessa mesma riqueza arquitetónica, por exemplo, tem um museu que também vale a pena visitar. O que é que tens a destacar da parte arquitetónica da cidade e o próprio museu? O que é que tu tens a destacar no meio de tudo isso? Olha, o que é que eu tenho a destacar? A começar por um símbolo que é icónico, que é o Cristo Rei. Portanto, é uma obra que é muito apreciada, muito visitada. Precisa de ser tratado, porque ele está em péssimas condições. Não estou a exagerar, está mesmo em péssimas condições de conservação. Precisamos de valorizá-lo e tirar partido de um símbolo, de uma estátua que é icónica a nível mundial. A nível mundial, porque estamos a falar em três de uma mão e ainda sobram. Que fazem um triângulo bastante interessante, nomeadamente Lubango, a Costa da Caparica em Portugal, e depois o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, não é? Começava pelo Cristo Rei, que é emblemático, depois passava aqui para a Capelinha, dentro da senda daquilo que foi feito na altura em que os madeirenses vieram para o Lubango. A Capelinha também é uma obra emblemática, além da sua esplanada para a realização de missas e a procissão, que também é outro ato. Está criada uma igreja a céu aberto, uma igreja, podemos dizer que quando vemos aquela igreja convencional do altar e os banquinhos assim divididos, aqui na Complexo Senhora do Monte temos então uma igreja a céu aberto. Exatamente, é uma das outras atividades que tocam o setor e depois repara, nós estamos a falar de vários subsetores do turismo, agora vamos falar do setor do turismo religioso. Portanto, no dia 15 de agosto, a nossa padroeira faz uma procissão aqui nesta avenida, onde se realizam as corridas, e que depois vai-se para a Sé Catedral, que é outra obra emblemática em termos muito arquitetónicos. Já estamos no centro da cidade. Depois temos o primeiro edifício, digamos, oficial, que é a Câmara Municipal, que é a Assembleia, digamos assim. E o Lubango é muito rico em termos de coisas. Temos aqui a estátua também, foi a primeira estátua João de Almeida, ao contrário daquilo que se diz em relação à verdadeira rotunda do João de Almeida. Aqui era a estátua de João de Almeida. Portanto, isto tudo está tudo congregado aqui digamos, ainda não falei dos hotéis e dos resorts que existem aqui, não é? Sim, mas deixa-me também aqui depois, e já que tocaste também na Capelinha, aqui muitas vezes sempre uma confusão. Nós passamos agora ao mês de maio, que é inclusivamente também um mês onde se celebra o aniversário da cidade do Lubango. Elevação de cidade. E muitas vezes, às vezes, as pessoas pensam que é em agosto, porque neste caso aqui, as festas da Senhora do Monte, que é todo o mês de agosto e tem todo um conjunto de atividades que movimentam milhares de pessoas para o Lubango, muitas vezes as pessoas confundem mesmo estas datas, mas é aniversário da cidade, é aniversário da Senhora do Monte, mas que continuas também a ver esta confusão. Esta confusão, exato. As pessoas ainda fazem uma confusão e nós próprios cidadãos do Lubango, nós também vivemos alguma confusão e contestação no que toca à verdadeira data da elevação de cidade. Uns dizem que é o 19 de janeiro, outros dizem que é o 31 de maio. Foi instituído agora, um dos administradores do Lubango instituiu que não, tinha que ser o dia 31 de maio, mas isso ainda está na confusão. Anda na discussão ainda. Pode ser que ainda volte outra vez, os mais velhos e os conservadores dizem que não, é 19 de janeiro. Não estou aqui a dar uma dica para voltar à confusão, mas é a realidade. Mas já queres voltar à confusão? Não quero, eu quero as coisas no devidamente organizado. Porque também existe a confusão de que a Serra da Leba não é nossa. E é aquilo que eu digo, é importante nós pensarmos... Não é dos angolanos? Não é dos angolanos. Estás a ir na minha linha de pensamento. É pensarmos que é tudo nosso. Não é porque é do Lubango ou porque é do Namibe. Portanto, nós temos um conjunto de atrações turísticas
que devemos ter um espírito de congregar esse espírito numa angolanidade. E é isso que é importante nós desenvolvermos, é angolanidade. Temos é que preservar e tirar partido deles, porque nós não estamos a tirar partido das nossas infraestruturas turísticas. Falar em preservar, também olhamos para o Lubango e há vários nomes que estão ao Lubango. Um deles é a cidade do conhecimento. Mas uma das coisas que eu me habituei a ver aqui no Lubango é os jovens a partilharem muitos momentos relacionados com cultura. Nós vemos muito jovem que toca, que canta, que ao fim e ao cabo, essa componente cultural, nota-se que as famílias do Lubango, especialmente as mais tradicionais, aconselham e recomendam aos seus jovens, efetivamente, cada vez mais um conhecimento cultural. E isso, por natureza, traz também outros jovens que não têm esses hábitos para dentro de um espírito. Mas notamos que, de há uns anos a esta parte, parece que a juventude tem vindo a ficar um pouco mais tímida. O que é que se passa? Como é que sentes isso? Eu não diria tímida. Esta juventude é aguerrida, mas é desmotivada. É desmotivada. E nós, de facto, isso faz sentido naquilo isso que estás a dizer, porque esse espírito de criar grupos de teatro, criar grupos para fazerem trilhas, tem-se visto muito, e aí estamos a ir para o setor, outro subsetor do turismo, não é? Tem-se vindo a assistir um aumento exponencial desse tipo de iniciativas dos jovens. Nós temos aqui e isso acaba por ser tradição, nós temos aqui uma associação, que são os maconginos. Eu ia tocar mesmo nesse ponto. Exatamente. Logo a seguir. Portanto, estamos nessa linha de pensamento, é bom sinal, estamos sintonizados. Eu queria tocar nos maconginos. Para quem não sabe o que são os maconginos, é uma associação que foi criada pelos ex-estudantes do Liceu Diogo Cão, que criaram um reino fictício, que acaba por ser real, porque eles seguem a preceito todas as regras de um reino, de um reinado. E então, ou de um reino, digamos assim, em que tem o rei, tem os bispos, tem os plebeus. É essa história que eles querem, os mais velhos querem, e estamos a falar de pessoas com os seus 70, 80 anos, querem manter essa ligação entre os alunos de um colégio, mas tem sido com muita resistência. Deixa-me dizer, é assim, quando nos sentamos, eu já tive o privilégio de me sentar no encontro dos maconginos, ao fim e ao cabo, a partilharmos informações, e ouvem-se histórias fantásticas. Não, ouvir os mais velhos. Maravilhoso. Aquilo é algo, e lança aqui o repto também aos nossos órgãos de comunicação social, que olhem efetivamente façam um relato dessa história do que é os maconginos. O que é os maconginos, porque os maconginos são únicos. Não são únicos. Eu pelo menos não conheço mais nada a nível nacional e mesmo a nível internacional. Não sei se há algo dentro do género. Deixa-me contar-te o seguinte: há uma rivalidade entre os maconginos e os charruas. Lá está, a característica do Lubango, a cidade do conhecimento. Estamos a falar de uma associação dos estudantes do liceu. Depois temos a associação também, ou o conjunto de alunos. Eu por acaso não conheço essa associação, mas eles têm um grupo que é muito restrito, que é dos charruas, que são os ex-alunos do Instituto Chivingueiro. Portanto, que é outra, digamos, outra... O Instituto Chivingueiro, para quem não sabe, colocou centenas de técnicos dentro da área da agronomia, centenas de técnicos, é um instituto técnico, e que tanto contribuiu para a formação e o desenvolvimento da agricultura aqui e em Portugal. Hoje, muitos ex-estudantes do Chivingueiro, o Instituto... Agora falhou-me, pronto, mas daqui a bocado já me lembro. O Instituto Agrário falhou-me. Pronto, mas não faz mal, as pessoas entendem o que eu estou a dizer. É um instituto que de facto tem condições, o próprio instituto, o campus, vamos chamar-lhe assim, do Instituto Agrário do Chivingueiro, tem condições que eu acho que são únicas. Portanto, tem um pavilhão gimnodesportivo, tem campos de futebol, tem lagos.
está preparado de uma forma geral para está tudo isso. preparado para desenvolver uma atividade de formação. É assim, já falaste um bocadinho então dos charruas e também dos maconginos. Podíamos passar agora para a componente da formação, mas eu ainda queria enaltecer aquilo que não só o Lubango, a província da Huila em si, tem a nível de potencial. Sabemos que há essa guerra salutar entre a Huila e o Namibe, porque costumas dizer de quem é a Serra da Leba, se é do Namibe ou se é da Huila. Eu costumo dizer que a Serra da Leba pode ser efetivamente do Namibe, mas ela é muito mais bonita quando é vista do miradouro da parte da Huila. Do miradouro aonde? Na Huila. Na Huila. Neste caso, o miradouro da Huila. O miradouro da Huila. Não faço comentários. Enaltece a própria serra. Que é a Serra da Leba. Aquilo que é a Serra da Leba. Mas depois também temos aqui outros espaços emblemáticos naturais, como podíamos falar da Tunda Vala, que talvez seja um dos sítios mais visitados em Angola, ou quem sabe a Fenda do Bimbe. A Fenda do Bimbe, as fendas, são três. Ou as cascatas da Hungária. As cascatas, que são três também. Também são três. A maior parte das pessoas conhece. As cascatas da Huila, que pouca gente conhece, que existem. Eu, por acaso, tive a oportunidade de lá ir e deixava aqui um repto à empresa de águas da Huila para resgatar aquilo que são as outras cascatas da Huila. Eu fui lá pela primeira vez, portanto, vê lá tudo, pela primeira vez, hoje, 2025, conhecer as cascatas que estão acima da Huila. Onde existe um conjunto de infraestruturas que foram instaladas ali para fazer a retenção de água, desde eletrobombas, tanques, canalização, que estão vandalizadas. Portanto, aquele dinheiro foi simplesmente deitado fora. Para quem conhece, para quem sabe do que é que eu estou a falar, meus amigos, é de resgatar aquilo. E esse é um dos problemas da nossa... E são pontos turísticos que não podem ficar efetivamente assim ao abandono. Ao abandono. E esse é um dos grandes problemas das nossas infraestruturas do ponto de vista turístico. Porquê? Nós não temos uma área delimitada do Cristo Rei. Nós precisamos de ter um acesso condicionado no Cristo Rei. Nós precisamos, para podermos tirar partido, preservar, limpar e eu quando digo tirar partido é criarmos outras infraestruturas agregadas ao monumento. Concordas que além primeiro é preciso delimitar ao fim e ao cabo toda essa zona. Essas áreas agregadas. Mas concordas que essas áreas devem ser concessionadas dentro de alguns parâmetros definidos, visto que temos de garantir não só o saneamento básico, se calhar algumas infraestruturas de apoio. Relembramos que neste momento quem quiser um café, uma água, não tem. Esse é o caminho que eu ainda não percebi o porquê que o Estado não entendeu. Portanto, o Estado muito tem feito, mas pouco se tem realizado. É por aí. Portanto, o Estado tem que fazer parcerias público-privadas, tem que dar ao privado para gerir, para se criarem condições de valorizarmos as nossas infraestruturas. Vamos ao Cristo Rei, temos esse problema. Não sabemos onde é que começa e onde é que termina o perímetro portanto, circunscrito do monumento. Vamos à Tunda Vala, também aquilo para mim já passa a ser uma vergonha. Nós termos uma sétima maravilha a nível mundial, é a sétima maravilha de Angola, mas a nível mundial também é considerado uma maravilha, porque temos visto e ouvido o impacto das pessoas que visitam. Os relatos das pessoas que visitam que ficam sem respirar. E costuma-se dizer que nunca é igual, é assim, porque se visitarmos... Todos os dias é diferente. Se visitarmos na altura do Cacimbo é uma coisa, se for de manhã é uma, se for à tarde é outra, à noite é completamente diferente e nas chuvas também muda. E às vezes não se vê nada por causa da nuvem, porque ficamos no meio das nuvens. Não é? Exatamente. Portanto, que é uma experiência também extraordinária. Olha, mas dentro desses perímetros, e tivemos já tivemos recentemente uma escalada aqui na Serra da Leba. Vai acontecer agora, a partir de sexta-feira. Na Serra da Leba. E vamos ter
efetivamente uma atividade. Nós estamos a gravar isto nas vésperas do Festival de Escalada. Por isso, quando vocês acabarem por ver, já aconteceu, mas temos vários estrangeiros que estão a vir de propósito para escalar aquelas escarpas. Para já são 70 que estão confirmados, alguns já chegaram, 70 de várias nacionalidades, à volta aí de 17, 18 nacionalidades diferentes, que vêm ao Lubango para praticar a escalada. Porque eles dizem que é uma escarpa única, não tem visto, a rocha é resistente para eles aplicarem o material de segurança. O material de segurança. Atenção que isto está a ser feito por profissionais. Não são curiosos que lançam umas cordas e tentam subir, não. Está a ser feito por profissionais e não tentem vir ali de forma individual, curiosa. Tentar fazer alguma coisa disto. Por isso, mas isto para dizer, existem bases, existe também mercado para atrairmos para a província da Huila outro tipo de atividades que nós não estávamos habituados. Porque há uns anos atrás não estaríamos a pensar que algum dia 70 neste caso alpinistas internacionais, iriam vir efetivamente aqui. Porque às vezes olhamos, o surf, ou isto, ou aquilo, mas se calhar... São várias atividades. A escalada vem provar que efetivamente esta zona da Huila tem muito impacto. Tem muito impacto. Eu gostava de fazer aqui menção a uma situação relativamente ao Festival de Escalada, é que o objetivo desta organização, da qual a OTUR é parceira, e o Hotéis Angola também são parceiros, o objetivo desta organização é desenvolver e criar esse nicho de formação. Eles estão a formar, neste momento já formaram uma série de escaladores na Cumbira, no Kwanza Sul. Sim, indicar que não é só aqui. Acontece na Cumbira, acontece no Monte Lovili também. Exatamente. E há mais 2 ou 3 sítios onde eles têm estado a fazer prospecção também para isso. E além dessa formação, portanto, eles estão a motivar as pessoas, a incentivar as pessoas com formação. Portanto, quem quiser, desde já está convidado para... Isto é um evento que passou desde o ano passado a ser anual. Ciclo vai acontecer sempre nesta altura, agosto, o ano passado foi em agosto, este ano vai ser em junho por força da agenda dos escaladores internacionais, porque eles tinham que coordenar melhor as suas agendas e então fez-se mais cedo. Então eles vêm e dão formação. Além dessa formação que dão aos curiosos e aos amantes e apaixonados por essa atividade, também estão a fazer a formação da Corporação da Polícia, da Corporação do INEMA e dos Bombeiros. Portanto, são corporações que muitas das vezes, a maior parte das vezes, são eles que têm que fazer o resgate de algum acidente que aconteça, alguma pessoa que tenha ido lá para baixo e algum carro que também tenha despistado e ido lá para baixo. Portanto, é para vocês verem também a componente que eles conseguem trazer para motivar as pessoas a praticarem. E devo-vos dizer que o ano passado essas corporações ficaram maravilhadas com a formação que se fez, foi mesmo lá na Leba, correram-se alguns riscos, mas todos eles controlados, porque essa é a atividade, correm-se alguns riscos, tem que ser com toda a segurança. Por isso isto é para profissionais e acompanhado por profissionais. Exato. Atenção. É maravilhoso, é maravilhoso. Olha, mas isso vem-nos provar que é possível, ao fim e ao cabo, que o setor privado, neste caso, porque é mesmo isso, que está a mostrar a todos que é possível fazer esse tipo de atividades. Mas eu ia também resgatar aqui, a maior parte das pessoas acaba por não se perceber que existem outros nichos do setor a nível do turismo que têm muito movimento a nível local. E se nós formos ver aqui a Tunda Vala, que a maior parte de nós vai lá por ver que é toda aquela escarpa, mas eu falando da Tunda Vala e falando das Mangueirinhas, tu já sabes o que é que eu estou a falar. Nós olhamos para a observação de aves, que são centenas de turistas internacionais. Que nós ainda não tivemos a plena noção da capacidade de mobilização
de profissionais para essa atividade. E Tunda-Vala faz parte da rota dos birdwatching. Do birdwatching, porque inclusivamente tem algumas espécies endémicas que só existem ali. Temos a falar da Tunda-Vala e aqui muito perto também as Mangueirinhas, que fica na parte abaixo da Serra da Leba, mas depois também podíamos falar, a zona do Uíge é também muito procurada por causa de um pássaro específico, um pouco mais acima das Quedas de Calandula é outra das zonas, e depois temos o Morro do Moco e também a Floresta da Combira. Também. São alguns sítios, e a maior parte das pessoas que vêm acaba por, ou entra por sul e acaba a norte, ou entra por norte e sai a sul. É curioso, explica-nos um pouco isso. Estás-me a fazer lembrar a ação de formação que nós acompanhámos e fomos parceiros também do birdwatching aqui na Serra da Leba. Na Serra da Leba e principalmente aqui na Tunda-Vala, que foi a que mais me marcou, em que a espécie de ave endémica que está ali é uma espécie que, ao fim e ao cabo, depois de nós termos dado a formação aos locais, e atenção, isto é feito tudo com a integração das populações locais. Sim, as pessoas locais até são convidadas a virem a ser guias, a receber formação de guias. E é esse o objetivo. Portanto, o objetivo é esse, é fazermos a integração com as comunidades. Por isso é que se diz que o turismo é inclusivo, não é? É faz-se nos municípios. Exatamente. Esse era um slogan que a gente usa muito. E então, os jovens que a gente foi dar formação, eles chegaram a uma altura da formação, quando se identificaram, porque levávamos os mapas e os catálogos dos pássaros, que eles deveriam preservar e saber onde é que eles estavam mais, onde é que frequentavam os sítios que eles frequentavam mais, e há um deles que me diz: mas esses pássaros são os pássaros que a gente costuma comer? Yeah. E foi curioso porque o homem que veio dar a formação, o Noah, disse: vocês nunca mais comam esse pássaro, pá, porque esse pássaro está em extinção. E é o motivo da visita, esta mecânica em termos de mindset é importante. É o motivo de trazerem muitos turistas aqui ao Lubambo e às zonas onde eles habitam. Depois há uma outra espécie também, que eu agora não me recordo o nome, porque esse projeto também morreu. Nós nunca mais conseguimos ter, não sei o que é que se passou, deixava também um repto para quem de direito que possa vir a esclarecer essa situação, porque é pena, são nichos de mercado que vão elevar o nome de Angola. Os estrangeiros continuam a vir, mas nós não estamos efetivamente a acompanhar, de forma oficial, não é? Nós podíamos criar aqui, e criamos, ao fim e ao cabo, um grupo de parceiros que apoiava isso, mas que depois de uma determinada altura, não sei o que é que aconteceu com o projeto. Portanto, era importante que essas oportunidades fossem abraçadas para se desenvolver mais portanto, o nosso turismo, no cômputo geral. Exatamente. Mas olha, estávamos a falar e tocaste aí num ponto da questão dos guias. E já falamos também de segurança. Quão importantes são, na tua ótica, nós começarmos a identificar efetivamente aqueles guias que têm formação, têm organização e têm efetivamente uma base que possa dar segurança e acompanhar quem nos visita. O que é que tens efetivamente a dizer? Como é que tu vês essa questão dos guias, a sua importância todos nós conhecemos, mas a necessidade de se organizarem? Não só eles organizarem-se, como também quem de direito do órgão de tutela que pudesse, de uma vez por todas, definir a legislação sobre essa questão. Portanto, nós sem legislação vamos nos organizar do ponto de vista privado, que já temos vindo a fazer isso. Portanto, nós não estamos a dar formação, nós estamos a capacitar os guias. Estamos a ir às escolas, estamos a ir às pessoas que se revêem nessa atividade e que gostam dessa atividade para começar a dar formação. E eu vou lançar aqui uma notícia nova. Nós brevemente vamos começar, e eu tive o encontro ontem ou antes de ontem, nós brevemente vamos lançar um curso de formação de Nhaneca, Línguas Nacionais, para os guias. Porquê? Porque o guia, e eu devo dizer isso por experiência própria, eu tenho um guia que, se não fosse ele a falar 6 ou 7 línguas nacionais, eu não conseguia ir a lado nenhum no que toca ao turismo cultural.
ir para as comunidades, ir para os quimbos, que é aquele turismo que cada vez mais tem procura. Portanto, é preciso que os guias e os cidadãos, de uma forma geral, se interessem também pela língua nacional. Portanto, então, eu consegui encontrar uma pessoa que se predispôs. Inicialmente a conversa começou, eu preciso de um pequeno folheto com as palavras principais, que é para as pessoas poderem interagir com os nossos nativos, os nossos mumuilas e nhanecas e todas as outras subclasses do ponto de vista das tribos. E ele disse, não, eu vou fazer mais. Você diga o que é que quer, que eu posso dar cursos de capacitação. Fantástico. Então, é uma novidade que a Mas isto Outur também vai lançar, é o resgatar dos valores da nossa identidade, não Exatamente. é? Portanto, isso é fundamental. Nós vamos capacitar os guias com o Nhaneca básico, que é para a gente poder interagir. Eles vão ao mercado e se conseguirem dizer algumas palavras para as senhoras, as quitandeiras que estão no mercado, vai ser uma interação fantástica. Exato. Vai ser uma interação fantástica. Portanto, isso só vai agregar valor à qualidade do turismo que a gente vai oferecer. Portanto, mas ainda voltando aos guias, eu acho que nós devemos, de facto, ter muito cuidado, porque é, de facto, uma questão de segurança. Nós temos que ter muito cuidado, porque há muitos aventureiros que explicam de forma errada aquilo que é a nossa história. E também, além de explicar de forma errada, também não cumprem as regras de segurança. E não cumprem as regras de segurança e também podem pôr os turistas em perigo, não é? Porque a gente não sabe quem é o aventureiro, qual é o objetivo dele, e então é importante eles estarem devidamente credenciados, identificados, credenciados porque têm que ter formação para o efeito. Exatamente. E têm que estar catalogados, digamos, tem que haver um inventário de quem de direito, ou associações, ou o Ministério, para se poderem, para se poder dar tranquilidade. Exatamente. E organizar a classe, não é? Eu vou aproveitar a oportunidade para contar uma história que foi, já está no sangue. Eu quando interajo com todos os meus amigos e visitantes e turistas, eu vou sempre atrás do que é que vêm cá fazer, o que é que fizeram, o que é que nos explicaram, precisamente para filtrar esse trabalho dos guias. E há uma vez destas que eu encontro uns amigos e eles fazem uma festa, olha, não sabíamos que tu estavas cá e tal, há muito tempo, coisa, mas olha, já nos desenrascamos, fomos à Serra da Leba, a recepção aqui do hotel arranjou-nos um guia e fomos à Serra da Leba. E eu, com aquele aquela minha maneira e a curiosidade, disse, então, mas o que é que vocês aprenderam da Serra da Leba? Olha, não sabia, a Serra da Leba, afinal, foi construída por americanos, russos, portugueses e escravos angolanos. Ele utilizou esta palavra a mim, aquilo foi um choque para mim. Isso o quê? Sim, o moço é que nos explicou, os americanos, os russos não, cubanos. Americanos, cubanos, portugueses e escravos angolanos. Eu disse, desculpa lá, quem foi que te explicou isso? Foi o guia, dá-me o número de telefone dele. E consegui apanhar o homem, olha, dei-lhe um raspanete no bom sentido. Disse, você não pode fazer isso, então você não tem história. Está aí na internet a história da Serra da Leba, onde é que tu foste buscar isso? Vamos de coisas que é assim, estamos a falar dos anos 1960 e poucos, foi quando ela foi terminada, numa altura em que efetivamente a maior parte destas coisas já não tinha como acontecer. Fiquei chocado. Não tinha como acontecer e é uma história completamente errada neste sentido. Portanto, isto só para dizer que a classe ou está organizada, ou então vamos ter um turismo complexo. Ora, já estamos aqui, nós começamos a falar e depois o tempo começa começa aqui a passar rapidamente, mas estavas a falar inclusivamente nessa atividade e eu já lá iria tocar, como líder associativo, e neste caso a Outur, que tem muito mais impacto aqui a nível local. Eu não te iria pedir uma avaliação local, mas iria se calhar olhar para uma avaliação nacional. Muito há poucos meses houve uma questão que é porque é que o nosso turismo não funciona? Essa é a pergunta do camarada presidente, não é? Exatamente. E tu, como líder associativo, deves ter alguma resposta para nós. Olha, eu já tive a oportunidade de responder a uma figura eminente da política angolana que veio com essa pergunta num dos encontros que nós cá tivemos,
E o turismo precisa de alguns pressupostos. Primeiro, é uma atividade económica, como outra qualquer, então deve merecer a mesma importância que todas as outras têm. O problema é que nós estamos a gerir o país, a dar prioridades a determinadas atividades, será por conveniência própria, por interesses que nós não conhecemos, mas que não pode ficar dissociado dos programas de apoio à economia. E o turismo é das atividades que mais movimenta pessoas, dinheiro, que mais... De uma forma geral. De uma forma geral. De uma forma transversal, costuma ser. Transversal, o turismo... Eu costumo dizer, desculpa cortar-te, eu costumo dizer que o turismo pode efetivamente ser o motor da economia nacional, porque o turismo puxa por todos os outros, desde a educação, transporte, segurança, tudo. Tudo aquilo que tu possas fazer em qualquer outra atividade, tu estás com o turismo incluso. Vamos falar da agricultura. Tu estás a fazer a agricultura, estás a apoiar o desenvolvimento da agricultura sentado em cima do turismo. Porquê? Vamos falar de um programa económico. O governo está a promover o desenvolvimento da agricultura e o apoio aos camponeses e aos agricultores. O que é que ele vai fazer? Quais são as atividades que ele vai fazer? Vai ter que se deslocar pelo país inteiro, vai utilizar as vias de comunicação, tanto terrestres como aéreas. Infelizmente as aéreas não são as melhores, temos muito pouca opção. Vai-se hospedar num hotel, é turismo. Vai comer num restaurante, é turismo. Vai organizar os eventos numa sala de eventos, é turismo de eventos. Portanto, é aquilo que eu digo, nós desenvolvemos todas as atividades... E depois ainda temos o agroturismo e todas essas atividades. É que aquilo que tu produzires na agricultura, tu vais usar aonde? Na restauração. É turismo. Exatamente. Portanto, e se nós não tivermos apoio da mesma forma que a agricultura tem, eu tenho tido este discurso muitas vezes, acho que até já canso, mas não me vou cansar, já canso quem me ouve, mas eu não me vou cansar até que o turismo seja reconhecido como uma atividade com a mesma importância que tem todas as outras a nível de Angola. Começa por aí para tu poderes desenvolver o turismo. A outra coisa é a estruturação do turismo. Se nós não tivermos um turismo estruturado, sem dinheiro, sem acesso ao dinheiro barato, nós não estamos a pedir dinheiro. Sim, ninguém está a pedir doações. Ninguém está a pedir doações, não. Nós estamos a pedir condições de acesso ao dinheiro. Sim, para as pessoas inclusivamente entenderem, enquanto, por exemplo, a agricultura tem taxas de juros na ordem do 7, 8, que vai até 10%. Exatamente. Um empresário que vá à banca, praticamente o acesso que tem é na ordem dos 20, 25%. E não venham falar do aviso 9 e do aviso 10. O aviso 9 é um sinal, também não podemos ser ingratos, é um sinal que, de facto, vem dar algum recado de que está-se a começar a olhar. Existe a necessidade. Há a necessidade de se criar, mas o turismo não são só infraestruturas. Exatamente. O turismo é muito mais complexo, é transversal, como tu há bocado disseste, e nós precisamos daquilo que estamos a falar. E há uma área que nós ainda não falamos, o camping. Portanto, precisamos de ter a iniciativa para criar campings, que é a nossa coqueluche em termos de incoming. E é uma grande lacuna, porque é assim, não só a nível do incoming, das pessoas que vêm de fora para dentro, especialmente dos países vizinhos, que estão habituados, grande mercado que nós temos, estão habituados efetivamente a fazer o campismo, o caravanismo, estão habituados a fazer tudo isso, e há necessidade de identificar espaços para eles ficarem devidamente... E legislar sobre isso, porque exatamente. Nós estamos a ter a invasão, entre aspas, de operadores estrangeiros. Sim. Que esses turistas não deixam dinheiro aqui. Sim, é verdade. Vêm com as caravanas, que fica muito mais barato alugarem na Namíbia ou na África do Sul e virem para Angola. E vêm com elas todas repletas de comida, de bebidas, as tendas, todas devidamente equipadas. Mas deixa-me só, para quem nos está a ouvir, também deixar aqui um repto. Eu digo várias vezes que nós temos que criar cultura turística. Mas para criarmos cultura turística, a maior parte dos nossos jovens, quer seja os jovens universitários, por exemplo, muitos deles acabam por não ter dinheiro para aceder a umas coisas, mas os seus grupos de amigos muitas vezes podiam se movimentar para os chamados parques de campismo. Ou, quem sabe, vamos entrar em época de férias e a maior parte das crianças, eu vejo muitos países que cresceram a nível do turismo
começando a criar essas mesmas bases de as colónias de férias para efetivamente conseguirmos aqui ter isto. Posso dizer que há um parceiro nosso, a Praia do Soba ali no Namibe, que divulgou muito recentemente que vai então ter estes glampings para as colónias, para as crianças. E isso só vem engrandecer o turismo. Portanto, nós, se não tivermos a lei que defina locais apropriados e proíba de as pessoas pararem os carros em qualquer sítio, acabamos por não ter controle. Nós já que demos alguns passos interessantes, porque fizemos uma parceria com o SME, em que precisamos de dados estatísticos, que é para poder também falar com propriedade sobre o que é o turismo, que eu às vezes vejo aí estatísticas que até me arrepio, por um lado, porque tenho a noção do que é de facto uma estatística, em termos de visitantes, mas vejo que ela está descaracterizada, não condiz com a verdade. Portanto, nós precisamos dar até para poder promover o investimento estrangeiro, não é? Porque estamos a dar números que nós não vemos. Sim, muitas das estatísticas oficiais que são lançadas, todos nós as metemos em questionamento por causa disso. Portanto, era a legislação sobre o camping para podermos motivar até empresários locais a meterem-se no negócio do campismo. Exatamente. Se nós não temos um exemplo, vai ser um dos nossos próximos convidados, um amigo nosso, o Paulo Pio no Namibe, que está a fazer um trabalho de recuperação do parque campismo. Exato. E que bem haja o Paulo e que ele consiga... E é preciso que o Namibe acorde para o campismo, porque ao longo daquele trajeto da cidade de Moçambique até o Tomboa, tem que se criar mais parques de campismo. Exatamente. E o Tomboa tem excelentes condições para isso. E é agora, enquanto as pessoas ainda não começaram a construir desordenadamente, que é o nosso hábito aqui, ao longo da linha do deserto, não é? Ali daquela estrada. Porque depois é aquela questão das expropriações e aquelas confusões que não temos necessidade nenhuma. Portanto, já tive a oportunidade de falar com um dos vice-administradores do Moçambique para se definirem. As pessoas dizem, mas isso é uma atividade privada. Sim, senhor, é uma atividade privada. Sim, mas é preciso regulamentá-la. Não é? É preciso regulamentá-la. Nós precisamos de ter, de facto, essa questão do apoio ao acesso e o acesso ao dinheiro para motivar os empresários a criarem esses investimentos. Porque esse mercado está aí. Ter empresários que começam a investir em caravanas, em carros devidamente equipados, para se poder, porque o angolano também gosta de campismo. Temos agora o projeto do Okavango, exatamente. O tour que vai ser realizado em setembro, em que nós precisamos desenvolver isso, e aquela zona principalmente. Deixa-me também meter aqui uma questão, que eu acho que isso também é uma segurança para Angola. A partir do momento em que Angola acaba por ter os parques de campismo, caravanismo definidos, delimitados, pode efetivamente passar a informação nas nossas fronteiras de que, atenção, o campismo selvagem não é proibido, mas não é recomendado. Porquê? Nós estamos em zonas onde só a nível, por exemplo, de cobras, temos muitos problemas. Os cobras, os escorpiões e depois também zonas que propriamente os assaltos e algo do género. Se nós tivermos uma zona delimitada, essa zona está preparada para o efeito. Se continuarmos a fazer o campismo selvagem, se calhar podemos vir a ter alguns disso. Temos muito a ganhar com isso. Lopes, o tempo aqui acaba por correr e nós estamos aqui a quase chegar a uma hora. Que mensagem é que deixas, não para os empresários, porque os empresários já estão fartos de nos ouvir, eles já levam connosco constantemente, mas um abraço a todos. Mas para quem tem a curiosidade de vir conhecer o Lubango, vir conhecer o sul de Angola, qual é a mensagem que deixas? Olha, a mensagem que eu deixo, e deixo duas mensagens, se me permitires a oportunidade. Primeiro, para os turistas e para quem queira vir ao Lubango, o Lubango é uma cidade maravilhosa. Tem características naturais esplêndidas, que fazem lembrar Cape Town, passo a publicidade,
mas as pessoas aqui, neste buraco, vamos lhe chamar assim de uma forma muito vulgar, este buraco tem características semelhantes. É a Europa de Angola, é não é? a Europa de Angola. Sempre foi É a Europa de Angola. essa a descrição que se fez de Lubango. Portanto, temos uma agricultura rica, temos uma natureza que nos dá tudo aquilo que a gente quer. Portanto, temos muita coisa para poder agradar quem quer que venha ao Lubango. A começar pelo clima, pela luz do dia, que é diferente. A luz do dia no Lubango é diferente. Nós estamos mais perto do sol, estamos a 2.000 metros de altitude, mais ou menos. Mas atenção aqui que na cidade a 1.800, é o sítio onde eu visto casaco. É aí que se sente bem. Há muita gente que não gosta do frio, mas é aqui que a gente se sente bem. Porque o calor, vamos ver o calor de Luanda. Também gosto de calor, mas às vezes chega a ser insuportável, não é? Porque a pessoa transpira, a umidade. E o Lubango tem um conjunto, tem muito verde, muita água, chove bem, tem boa fruta. Fruta é essa que só existe aqui no Lubango, não existe em mais lado nenhum. Os famosos morangos do Lubango. Portanto, os morangos do Lubango os são luengos, o nosso símbolo. Temos as peras de Natal, que eu nunca vi pera de Natal em lado nenhum, aquela pera pequenina. Temos mirtílios, temos todo um conjunto de frutas que são únicas e saborosas. A maçã da Umpata, que é única, aquela maçã ácida. Portanto, o Lubango tem um espírito, as pessoas também têm um espírito acolhedor que é muito falado, e por termos esta cidade bela que é o Lubango, por isso é que o Cristo Rei está aqui no Lubango. E de braços abertos. Não há ninguém que lhes consiga fechar. Se ele começar a ser muito desprezado, ele é capaz de fechar os braços e ajoelhar-se. Eu espero bem que isso. O outro recado que eu queria, a mensagem que eu queria deixar, era para quem de direito que decide neste país. É que eu acho, e é a minha opinião e só vale por ser minha, é que os nossos dirigentes ainda não perceberam o que é o turismo. Qual é a potencialidade que o turismo tem e que pode agregar à economia deste país. Portanto, falem com quem de direito para vocês perceberem o que é o turismo. Deixava só estas entrelinhas aqui. João, olha, cada vez mais estas conversas são conversas de amantes do turismo, mas também conversas de amigo. Da nossa parte, muito obrigado. Estamos disponíveis. Obrigado ao João Lopes, obrigado também ao Presidente da OTUR, por também, neste caso aqui, como João Lopes, de forma individual, recebeste-me numa casa tua, num legado do teu pai. Muito agradeço. Nós, enquanto Hotéis Angola, vamos continuar a viajar por Angola. Costumo dizer, muitas vezes, saio do sofá, venho conhecer Angola. Ora, pois bem, passei aqui cerca de 1 hora sentado aqui à conversa com o João Lopes e, muito brevemente, vou estar noutro lugar, com outra pessoa, para que vos consigamos levar uma análise, uma ideia, uma proposta de quem trabalha no turismo, vive o turismo e está aqui à espera de vos receber. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado. Do 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 do.